Olá, olá, personas! Bem-vindos para mais um vídeo da série Stone. E no vídeo de hoje iremos comentar sobre o filme Mank. Mank é o filme mais indicado do Oscar 2021, contando com 10 indicações, ou seja, quase em todas as categorias tem um pouco de Mank. Ele é inspirado em fatos reais, é uma das maiores apostas da Netflix esse ano, mas como a gente vem vendo ao longo da temporada, e a gente falou já no vídeo, tem uma playlist aqui que a gente fala só sobre o Oscar, está se tornando um novo irlandês, né? Que é o filme do Martin Scorsese da Netflix também do ano passado, que perdeu muita força e acabou levando quase nada. Vamos para a sinopse do filme. O filme remonta à época que o roteiro de Cidadão Kane, um filme de 1941, um dos maiores clássicos do cinema, foi lançado. E a gente vê a vida do roteirista, o Herman J. Mankiewicz, o apelido dele é Mank, é interpretado pelo Gary Oldman, e como todas as situações da vida dele, tudo que ele passa, todas as peripécias que ele passa na vida dele acabaram sendo forma de inspiração para o filme do Cidadão Kane. E o Mank, ele passa pelos corredores da Hollywood clássica, né, dos grandes estúdios de Hollywood. Ele encontra famosas e controversas figuras que foram muito importantes para a história do cinema e no final acaba entregando a vida, né, de Charles Foster Kane, que é o que conta a história de Cidadão Kane. E onde você pode assistir esse filme? O filme está disponível no catálogo da Netflix desde o dia 4 de dezembro. Então, se você já tem Netflix, Mank já está liberado para você. Vamos lá. O filme faturou 10 indicações. A primeira, melhor som. E assim, o trabalho do filme de som ele é realmente invejável, né? Já que ele remete aos filmes daquela época, então ele foi todo gravado em uma faixa de áudio só para remeter aos filmes feitos naquela época, né? Década de 30, 40. Melhor figurino. E a história do figurino também é uma história interessante, porque a figurinista do filme, como o filme é em preto e branco, né? Ela não podia usar das cores, né, pra contar o figurino do filme. Então ela usou de várias texturas diferentes nas roupas dos personagens pra gente ter a noção de qual cor é aquele negócio ou qual a sensação que aquilo passa. Melhor design de produção, por remontar toda aquela época, né, design de produção, tipo, como os sets são montados e como eles interagem com a trama. Melhor cabelo e maquiagem. Melhor trilha sonora, que inclusive são os mesmos compositores de Soul. Então, os compositores de Soul, que é o Trent Reznor, o Atticus Ross, e em Soul tem o Jon Baptiste. E em Mank também é o Trent Reznor e o Atticus Ross, eles estão competindo na mesma categoria contra eles mesmos. Melhor fotografia, claro, sempre todo ano tem uma fotografia ali em preto e branco. E ele foi todo gravado em preto e branco. Isso, inclusive, é um dos motivos de esse filme não ter sido feito antes. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Temos melhor atriz coadjuvante para Amanda Seyfried, que faz a Marion Davies no filme. E melhor ator para o Gary Oldman, que já venceu o Oscar, né, por fazer o Winston Churchill. E melhor direção para o David Fincher. E melhor filme. E até agora foi uma parte mais técnica, falando sobre as indicações, falando sobre a sinopse do filme. Mas agora vamos lá, vamos falar agora da nossa opinião. Inclusive já temos um vídeo que a gente falou sobre isso, acho que é uma meia hora que a gente falando sobre Mank na época que foi lançado. Agora aqui eu vou dar uma breve opinião e eu vou colocar a minha opinião. Lá a gente tem a opinião do Osmo e do Silício também sobre o filme. Eu acho que assim, a parte estética do filme não tem como você falar mal, é realmente invejável. É uma visita à época de ouro de Hollywood, como eles montam os estúdios, eles caracterizam as pessoas, o preto e branco é lindo, a trilha sonora também é muito legal. Essa parte estética do filme, a parte artística do filme não tem como botar defeito. O elenco também, você não pode falar. O Gary Oldman está fazendo uma boa interpretação, né, do Herman J. Mankiewicz. A Amanda Seyfried, pra mim, é a minha coadjuvante preferida dessa temporada. Eu acho ela muito boa. Inclusive, eu acho que é a melhor cena do filme, que é uma cena do filme que eles gravaram de dia e na cena aparece de noite. É uma cena que eles estão ali no jantar, mas eu não vou dar muito spoiler, depois eu falo na parte com spoilers. O Charles Dance, nosso eterno Tywin Lannister de The Crown. Mas ele tá em The Crown também, mas é o Lannister de Game of Thrones. A Lily Collins, que é a nossa Emily in Paris, Tom Pelper de Ozark, né? E o Alice Howard, e etc. Um grande elenco. Mas agora, a parte divisiva de Mank é em relação ao seu roteiro e os caminhos que a direção acaba tomando por causa disso. O filme ele é montado no esquema de flashbacks, na narrativa não linear. Isso remete ao próprio Cidadão Kane, que também é contado nessa narrativa de vai e volta, que foi uma grande mudança para aquela época. Hoje em dia, normalmente, esses filmes já são assim, né? Normalmente 2 vezes. Eles já são assim, né? Uma narrativa não linear. A gente já estava acostumado a isso, mas na época foi um grande avanço. E acho que a gente pode até fazer uma pausa para falar sobre Cidadão Kane,
Que eu, assim, na minha opinião, o Oscar não concorda muito com isso, mas eu acho que se você assiste Cidadão Kane antes, e pouco tempo antes, na verdade, eu acho que é muito mais propenso de você gostar do filme no geral. Porque tem muitas referências, o negócio da narrativa, o negócio da fotografia, da tela que escurece em certos pontos e depois ela clareia de novo. Então, assim, é muita referência ao filme original. Não é o filme original porque não é um remake, mas assim, ao filme que faz referência, né? O Cidadão Kane de 41. Se você gosta do filme, e você além de conhecer a estética, você tem que conhecer os personagens. Porque ele faz muita referência aos personagens que aparecem. Então você fala, esse personagem, a Marion Davies, ela tem uma semelhança com essa outra personagem que aparece no filme. Então você tem que estar muito sacado, eu acho que eu acabei gostando do filme no geral, realmente, porque eu assisti o filme um dia antes. Então assim, eu acho que eu já estava muito no clima. Mas eu recomendo assistir. O Silício não concorda muito com isso, ele acha que mesmo assistindo ou não vai ser a mesma impressão. Eu acho que se você assistir, você acaba gostando muito mais. E vamos lá, voltando à questão do filme. Ele mostra esse man que realmente ele é um injustiçado, ele fazendo o roteiro e não sendo valorizado por isso, mas ele nunca mostra de uma maneira maniqueísta. Eu acho que é isso onde ele acerta. Então, assim, o Mank, ele é um alcoólatra, ele é um adúltero, então, assim, ele é inconveniente muitas vezes. Então, assim, mas ele é uma pessoa inteligente também. Então, você, assim, o personagem é muito complexo, né? Então, assim, isso que é o legal no filme, é um personagem principal, ele é muito carismático. Talvez falte você ter uma empatia maior por ele se envolver mais na história, que eu acho que o pano de fundo acaba tomando tanto que o personagem diminui. Mas o personagem em si, eu acho bem construído, assim, ele não ser maniqueísta, né? Mas, se você compara ele com os outros filmes do David Fincher, A Rede Social, que conta a história do Facebook, Clube da Luta, etc. São filmes, esse Mank acaba sendo um filme abaixo, porque falta aquela coisa pra chamar a atenção, pra você ficar pensando depois. Falta aquele... um sentimento maior, você se envolver mais e você acaba o filme e falar, nossa, que reflexão. Você acaba o filme e você acaba passivamente, né? Não tem muito o que você entender a mais, é aquilo realmente. Assim, a parte técnica que eu falei é maravilhosa, mas acho que o roteiro precisava daquela coisa, né? Aquele tchan a mais. Mesmo que tenha passagens muito bonitas, que nem eu falei, a cena da Amanda Seyfried é muito boa. A cena do jantar que acaba o filme, que é uma das últimas cenas do filme, também é muito boa. Mas a gente vai discutir um pouco mais na parte com spoilers. Agora, uns pequenos pontos interessantes sobre o filme, que o filme foi escrito pelo pai do David Fincher, o Jack Fincher, que ele morreu em 2003, e ele nunca conseguiu fazer o filme, porque na época, nenhum estúdio de Hollywood queria fazer na década de 90. Porque o Jack Fincher queria filmar tudo em preto e branco, que nem esse filme é gravado, a Netflix apostou, mas naquela época ninguém tinha apostado nisso, falou, grava em cores e depois muda para preto e branco, mas não. O David Fincher pegou câmeras que gravam em preto e branco pra não colocar nenhum filtro na pós, que nesse vídeo está sendo feito, né? Infelizmente não temos tanto dinheiro como a Netflix. Mas ele fez essa fotografia e isso impediu. Inclusive, na década de 90, os atores que iriam interpretar o Mank era o Kevin Spacey, o cancelado por House of Cards, e a Jodie Foster ia fazer a personagem da Amanda Seyfried, da Marion Davies no filme. Agora, pequenos comentários com spoiler sobre o filme. Então, se você não assistiu, vai lá assistir na Netflix. Mas vamos lá. Pra mim, a melhor cena do filme é a questão da Marion Davies e do Mank, ali discutindo eles estão no jardim da mansão, né? E assim, é muito bonito aquela cena. É bonita esteticamente e a discussão deles também é legal. Mais uma coisa que a gente pode comentar é a questão sobre Cidadão Kane e o Orson Welles. Que no filme, o final tende a mostrar que o Orson Welles não participou, que ele só pegou o crédito. Mas na vida real isso não aconteceu. Realmente o Orson Welles não fez a primeira parte, a primeira versão do roteiro, ele não teve participação. Mas o filme teve mais de 5 vezes que o roteiro mudou e o Orson Welles estava em todas essas participações, as reformulações. Então o filme causa ali uma estranheza, que é uma parte mentirosa do filme, mas também é uma ficção, ele não tinha o dever de mostrar uma coisa real, não é um documentário, mas uma parte que a gente pode discutir é isso, que o filme leva às suas liberdades poéticas, né? Mas esses foram nossos comentários sobre Mank. A gente fez já um bolão, você vai lá ver se a gente apostou muito em Mank ou não, tem 10 indicações. Quantos acham que Mank vai levar? Deixa aqui sua opinião sobre Mank e quantos Oscars ele vai levar. E é isso, e você deveria estar maratonando. Tchau, tchau!